sempre. Estamos aqui mais um dia para prestar um culto de louvor a Deus. E damos graças a Deus por essa oportunidade, né? Nós estarmos aqui, passamos umas semanas com muitos trabalhos, com muitas demandas, mas Deus ele vem nos sustentado e por isso que nós estamos aqui. Hoje é o culto de missões e para a abertura desse trabalho eu queria ler um texto que nos faz lembrar da nossa primeira responsabilidade. Nós fazemos muitas coisas, né? Fazemos muitas atividades. Inclusive na obra de Deus, na igreja, nós produzimos muitas atividades. Mas a obra primeira pela qual todos nós, não só os missionários, fomos comissionados, foi para ir pregar o Evangelho. Então, portanto, eu queria que a igreja se colocasse logo de pé, que logo após nós vamos apresentar esse trabalho a Deus em oração. E logo após o louvor estará conduzindo essa primeira parte do trabalho. Como todos devem ter recebido uma mensagem no grupo de transmissão, né? Aqui no da Betânia subiu a fumacinha branca, portanto temos um novo pastor, já não é mais novidade. A nossa irmã Miracene postou no grupo, nosso irmão Juarez também já postou no grupo. Não temos ainda maiores informações, mas com certeza o presidente da igreja, na pessoa de Juarez, ele vai vir aqui no final do culto dar mais algumas informações adicionais sobre esse assunto. Então vamos ler o texto que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Está escrito assim a palavra do Senhor: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, uma vez mais na manhã desse dia, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua infinita graça que nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui e por isso nós lhe somos gratos, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida, sobretudo pelo dia em que acordamos e as tuas misericórdias se renovou esta manhã. Quero, ó Deus, te agradecer pelos teus feitos e pela tua bondade. Reconhecemos que nós não somos merecedores, mas o Senhor, em infinita bondade, tem nos abençoado em todas as coisas. Quero, ó Pai, nesse momento de entregar esse trabalho, esse culto que nós de coração, voluntariamente vemos prestar ao Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor merece. Te peço, ó Deus, que tome a direção desse trabalho, que conduza a todas as coisas, que o Senhor possa falar através da palavra aos nossos corações, para que possamos sair daqui cheio da graça e cheio de conhecimento. Que o Senhor possa abençoar o grupo de louvor que estará elevando a igreja em um nível espiritual de adoração, de louvor, e que o Senhor possa receber como cheiro suave até as narinas. Pai, conduz todo esse trabalho e toma a direção dele, porque é para ti, e que todas as coisas que nós possamos produzir aqui seja para a glória do teu nome. Essa é a nossa humilde oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. A igreja continua de pé, o grupo de louvor com oportunidade. Bom dia, irmãos, graça e a paz. Amém, igreja? Não, só tem duas pessoas. Bom dia, irmãos, graça e a paz. Amém, igreja? Agora sim, é motivo de muita alegria a gente estar aqui hoje para adorar o Senhor. O hino que iremos entoar, ele fala da sabedoria de Deus e da soberania de Deus. Então agora, participe desse momento. Grande, Senhor, são as tuas obras. E é isso que Ele tem para fazer na vida de cada um e através de cada um de nós. Amém? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
Rei das Ó nações, Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome. pois só teu nome é santo. Ó Rei das Ó nações, Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. ó Rei das Ó nações, Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. amém, igreja. Glória a Deus. Eu vou dizer isso aqui, mas eu digo a vocês que todo domingo, quando eu estou cantando, eu tento não repetir essa mesma frase. Mas para mim é um momento ímpar, é um momento de comunhão. É um momento que você vai apertar a mão do seu irmão, desejar uma semana de bênção sobre a vida dele, profetizar. Faça isso nessa hora. Tá? Agora, antes só da gente... Pode continuar o louvor. Antes só da gente ver esse momento, eu gostaria que apenas a igreja, por um instante, se assentasse e queria que você, que nos visita, ficasse de pé, se mantesse de pé nessa hora. Só os visitantes. Temos visitante? Não temos visitante, igreja. Agora toda a igreja de pé para a gente falar sobre um assunto bem breve. Precisamos trazer visitantes. Esse momento precisa ser declarado para que o mundo veja. Amém? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Agora declare: Deus é o teu refúgio, Deus é o teu a refúgio, tua fortaleza. a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, tua O porção. Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará.
refúgio, O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. estou firmado na rocha. Está firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio, olha pro seu irmão, diga. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos agora para o hino que fala firme nas promessas. Você que veio preparado para um momento de adoração através de dízimos e oferta, terá a oportunidade de fazer nessa hora. Eu gosto de dizer que isso é uma responsabilidade nossa, de nós membros, mas se por alguma coisa chegou um visitante, depois eu perguntei, e queira participar, fique à vontade, mas novamente a responsabilidade é nossa. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. O povo de Deus adora. Firme, Aleluia. firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Pela liberdade e prover sem fim. Firme nas promessas de Jesus. A igreja adora. Firme, Glória a Deus. firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro na sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, pela oportunidade de te adorar, Senhor. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo guiou cada vida aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, Deus, cada vida aqui para te exaltar, Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento de dízimo e ofertório, Deus, aquele que puderam participar, Senhor. E também, Pai, peço, Senhor, que aqueles que desejaram, mas não puderam, dê outra oportunidade, Senhor. E se for por alguma pendência de ordem, Senhor, de falta de emprego, de falta de provisão, sabemos que o Senhor é o Deus que pode prover todas as coisas. Sabemos que o Senhor é o Deus que pode, Deus, abrir porta aonde a gente não vê, Senhor. Mas tudo que esteja sob a tua vontade, Pai, que nosso coração deseja estar sob a tua vontade, Deus. Senhor, sei com a continuidade desse culto, Deus, sei ainda com o que há de ser pregado aqui, Deus. E que teu Espírito Santo, Pai, esteja a passear nos corações, Deus, a começar do meu, Deus. E que ache boa terra, Deus, e que essa boa semente, Deus, ao ser plantada, venha produzir frutos, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.
amém. Firme nas promessas de Jesus. Como é bom cantar as promessas do Senhor. E uma das maiores promessas foi a que eu acabei de ler no versículo 20, que estaríamos conosco todos os dias. Às vezes nos sentimos só, abandonado por pai, por mãe, por parente, por amigos, mas saiba, para você que me assiste no YouTube, para vocês que estão aqui, que Jesus está conosco todos os dias. Amém? Vamos chamar aqui as crianças para nós fazermos a oração pelas crianças, para despedir para suas classes. Também queria convidar nosso irmão Odenilson, que dará seguimento aqui. Bom dia, irmãos, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus esteja em cada coração. É bom estarmos aqui, vamos estar orando pelas nossas criancinhas, o futuro da igreja, o futuro do Brasil. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque temos esse privilégio, essa honra, esse louvor de estarmos aqui para a glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, que essa igreja esteja sempre firme e abundante na obra do Senhor. Também cada criancinha aqui, ó Deus, são elas que serão aquelas que continuarão, se o Senhor não voltar, ainda em breve estarão aqui continuando com essa igreja crescendo e desenvolvendo. Abençoa cada uma delas, que elas sejam ensinadas pelos pais no caminho que devem andar, e também dá sabedoria a cada professor que tem essa responsabilidade tão maravilhosa de cuidar dessas crianças. Que sejam ensinos efetivos para que eles cresçam verdadeiramente temendo ao Senhor, para serem homens e mulheres firmados no Senhor, para a glória do Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Nós oramos agradecidos por tudo que vai ser feito aqui. Abençoa e ajuda-nos, nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos para as suas classes. Irmãos, hoje, culto de missões, e hoje o tema é Moçambique. Então, por isso que estamos assim, caracterizados de moçambicanos. Luísa ali usando a capulana. Fica um pouco em pé aí, Luísa, para os irmãos. Aqui é a capulana, é um vestido feito de capulana, é um tecido de algodão que a maioria dos africanos usam lá. Até como é que chama? Turbante, não é? É feito também de capulana. Essa roupa também aqui minha é capulana. Mas, irmãos, eu quero, antes de passar a palavra para o irmão Canudilho, que está lá em Moçambique, daqui a pouco ele vai estar mandando a mensagem para os irmãos, contando o seu testemunho. Eu quero passar o batismo que tivemos lá, inclusive ele está nesse batismo aí. Por favor, irmão. Os irmãos da mídia aí, que tem um trabalho maravilhoso. Aí na igreja de Bagamoio, esse é o pastor Divino, nosso colega de ministério lá. Pode passar, por favor, irmão. E aí nós vamos estar mostrando o batistério. Eu estou ali, ainda era um pouco magrinho, né? Aí o batistério, falando a palavra do Senhor. E pode passar, por favor. Aí a congregação. Então, esse é o primeiro irmão batizado ali, quer dizer, já tínhamos feito o batismo dentro de um tanque, mas dessa vez aí a igreja de Bagamoio estava sendo construída, estava quase pronta e tinha feito o batistério. Aí o irmão José sendo batizado por nós, aí o irmão José, esse é o cunhado do irmão Canudilho. Pode passar, irmão? Ok, esse aí é Canudilho. Ele foi treinado, ele já se formou, ele já está, não sei se foi consagrado ainda como pastor, mas está pastoreando a igreja lá. Daqui a pouco ele vai estar falando com a gente. O Canudilho se converteu lá na igreja, aí são as crianças, as irmãs, no dia do batismo. Esse aí é Nelson. Nelson está começando a congregação na casa dele. Estamos
também orando, apoiando ele. Ele perdeu a filhinha, as irmãs souberam disso aí. Esse é Nelson. E aí um grupo de coral das adolescentes. Ok, irmão. Então, é isso aí. Então, Canudilho já está na linha? Ok, então vamos colocar Canudilho. Ele vai estar falando para os irmãos agora, lá de Moçambique. Temos um probleminha técnico, está sendo resolvido, mas o irmão Canudilho, ele é um testemunho que ele está dando a respeito do que tem acontecido e a vida dele ali naquele país. Então, ele vai falar isso para os irmãos, só que tem algum problema. Um momentinho, Canudilho. Saudações, mas ainda não estamos ouvindo, irmão. Tem algum problema aí no... Agora, ok. Tudo bem. Muito bem. Virar. E lá dentro contava uma história de 3 jovens que eram zombadores, aquele tipo de pessoas que chega na rua, encontra certas pessoas e começam a fazer piadas para poderem rir. Então, aqueles jovens, um deles estava embriagado. E eles estavam a passear à beira do mar. E naquela localidade, ou seja, naquele lugar,
havia um guarda que era evangelista, trabalhava naquela área. E, no entanto, ao chegarem naquele guarda, aqueles jovens perguntaram: será que daqui ao inferno é muito longe? Os outros, por medo do guarda, não falaram nada, pediram desculpa. Mas o guarda olhou para aquele jovem e disse: olha, jovem, o inferno encontra-se ao fim de uma vida sem Cristo. Talvez esteja perto dele do que você espera. Então, sem nenhuma palavra, aqueles 3 amigos saíram daquele lugar. Naquele folheto, está a me ouvir bem, pastor? Ok, posso prosseguir. Sim. Então, naquele folheto, aconteceu que o mar trouxe à praia um corpo sem vida. De quem era? Era do próprio jovem que perguntou se o inferno era longe. Então, ele nunca pensava de que o inferno estava próximo dele do que ele esperava. Ele chegou tão cedo do que ele pensava. Então, eu consegui me identificar com essas palavras. Então, lá naquele folheto, exortava, disse: jovem, é melhor procurar a sua vida com Cristo, porque o inferno encontra-se ao fim de uma vida sem Cristo. Talvez esteja bem perto dele do que você pensa. Então, depois daquele acontecimento, os tempos passaram e aconteceu que aquele guarda trabalhava ainda naquela área. Depois apareceu um senhor de quase 40 anos de idade e chegou aí e perguntou ao guarda: ô guarda, se lembra de mim? O guarda disse: nem faço ideia. Depois perguntou: se lembra de um jovem há um tempo atrás que perguntou se o inferno era longe? O guarda disse: sim, me lembro triste história daquele jovem. Então aquele senhor disse: olha, eu sou um que estava com ele. Eu só tive a paz na minha vida quando aceitei Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. Agora eu louvo o seu nome por ter me aceito assim como eu era. Um pecador culpado pela sua graça me salvou. Então, aqueles 2 tornaram amigos e passaram a servir juntos para sempre naquele lugar. Então, aquela história era muito, mas muito desafiadora para mim. Então, foi através dessa história em que eu rendi a minha vida a Cristo. Foi através dessa história que Deus usou para poder me chamar pela a sua graça. Bom, eu vou compartilhar um bocadinho de história. Depois disso, eu tive discipulado do pastor Odenilson e foi maravilhoso para mim, razão pela qual o tema que eu quero compartilhar com vocês essa manhã é sobre a paternidade espiritual. Eu sou apaixonado em sendo pai espiritual. Vamos ler o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. E eu vou lendo aqui. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vós. Vamos orar, por favor. Soberano, eterno Pai, obrigado por esse grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos te servir. Obrigado pelo privilégio de podermos nos comunicar, embora estamos longe demais. Obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio de conhecer outros irmãos. Obrigado porque o Senhor nos ama. Fala conosco, Pai, para que o teu nome seja exaltado. Faça com que nós possamos diminuir e que o Senhor possa crescer mais e mais. Leva, Senhor, esta mensagem através do ouvido até os nossos corações. Assim nós oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok? Então, a paternidade espiritual é o nosso tema. Gostaria de dizer que a palavra paternidade espiritual não aparece na Bíblia de uma forma literal.
mas o seu conceito é patente lá, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Paulo muitas das vezes chama as pessoas dos seus filhos. Então, hoje vamos aprender o que seria a paternidade espiritual. Gostaria também de dizer que vivemos em tempo em que há crise de paternidade, tanto fisicamente assim como espiritualmente. A ciência prova de que as crianças necessitam, de uma forma desesperada, a figura paterna que possa lhe garantir a segurança. Na vida espiritual também, precisamos de uma figura paterna que possa nos garantir a segurança. Me lembro, Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, sempre se dirigia a Deus como seu Pai, como aquela figura que, de certa forma, traz a segurança. Então, o que é um pai espiritual? Conhecendo um pai espiritual, é o que eu quero trazer para vocês a essa manhã. Em primeiro lugar, quero dizer que um pai espiritual é aquele que gera filho espiritual pelo Evangelho de Jesus Cristo. Um pai espiritual é aquele que gera filhos espirituais pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir o livro de 1 Coríntios 4, versículo 15. 1 Coríntios 4, versículo 15. Vou lendo aqui. Assim diz: embora possa ter 10.000 doutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo vos gerei por meio do Evangelho. Irmãos, quando lemos a história, não fala muito sobre a vida conjugal do apóstolo Paulo. Não fala só a respeito dos seus filhos físicos. Mas quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós encontramos chamar muitas pessoas dos seus filhos. Paulo chamou Timóteo do seu verdadeiro filho. Chamou Tito do seu filho amado. Chamou Eunésimo do filho que gerou na cadeia. Ou seja, se dirigiu à igreja de Colosso como pai, como mãe. E agora está a chamar a igreja de Coríntios como seus filhos. A pergunta que surge é: onde que o apóstolo Paulo conseguiu todos esses filhos? Este versículo nos diz claramente: esses eram filhos espirituais que Paulo havia gerado por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas a quem Paulo pregara o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e assistir eles nascerem de novo, Paulo considerava como filhos deles. Então, um pai espiritual é aquele que, pelo Evangelho, gera filho espiritual. Eu posso me considerar como filho espiritual do casal Odenilson aí, visto que eu conheci a graça do Senhor Jesus Cristo através do Evangelho pregado por eles. Então, um pai espiritual é aquele que gera filho espiritual por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar aos meus irmãos aí: existe alguém que é pai espiritual aí? Já pregou o Evangelho para alguém e essa pessoa aceitou Cristo? Eu sou um pai espiritual. Eu sou filho, ao mesmo tempo sou pai. Alguém pregou o Evangelho para mim e eu também preguei o Evangelho para outras pessoas. Então, um pai espiritual é aquele que gera filho espiritual por meio do Evangelho. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. Um pai espiritual é aquele que treina o seu filho até que Cristo se torne uma realidade. Irmãos, é muito fácil gerar filhos, mas treinar esses filhos, a coisa é outra. Então, um pai espiritual não apenas gera filho espiritual, ele treina
esse filho espiritual até que Cristo se torne uma realidade. Vamos ler aí o livro de Gálatas, que já lemos, Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Vou ler novamente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vós. Dores de parto. As crianças, naturalmente, eles trazem muitos problemas. E o apóstolo Paulo, ele compara os problemas que estava tendo diante dos seus filhos como a dor que uma mulher sente na gravidez. Nós, homens, não conhecemos tão bem qual é essa dor, mas as mulheres podem nos explicar melhor o que é isso. Então, o apóstolo Paulo compara o sofrimento que estava tendo com seus filhos como idade. Irmãos, nós quando olhamos para Cristo, aliás, eu vou ler alguma frase aqui, algumas palavras de alguém que escreveu. Essa pessoa escreveu o seguinte: um pai espiritual não se trata apenas de ensinar doutrina, versículo ou práticas religiosas. Trata-se de formar Cristo no coração de alguém. Então, um pai espiritual é aquele que forma Cristo no coração de alguém. O verdadeiro pai espiritual não se satisfaz enquanto o seu filho, na fé, apenas conhece Jesus de ouvir falar. Ele ora, ensina, caminha junto, exorta, consola, até que esse filho diga como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, este é um pai espiritual. Um pai espiritual, apesar das dificuldades que o seu filho traz, apesar de problemas que o seu filho traz, não desiste. Essa pessoa ora, essa pessoa ensina, até que Cristo seja uma realidade. E também o apóstolo Paulo, ao chegar lá em Coríntio, ele pregou o evangelho. E as pessoas abraçaram a fé. Paulo ficou lá 18 meses treinando essas pessoas. Em alguns casos, o apóstolo Paulo chegava numa cidade, pregava o evangelho. Por causa da perseguição, ele tinha que fugir para uma outra cidade ou ser pego para a cadeia. Sabe o que Paulo fazia? Lá na cadeia ele escrevia cartas, mandava Titos, mandava Timóteo, com o objetivo de treinar essas pessoas a qual ele pregou o evangelho. Talvez Paulo levou este modo de trabalhar no seu mestre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio a este mundo, pregou o evangelho para os seus e ficou 3 meses treinando essas pessoas. E depois, quando estava pronto para ir ao céu, ele disse: ide de todo mundo, pregai o evangelho, escuta lá, e ensinai, observar todas as coisas que eu vos ordenei. Isto é um processo. Implica treinar a pessoa, implica caminhar com a pessoa, implica ensinar a pessoa. Então, não somos chamados, irmãos, apenas para pregar o evangelho. Somos chamados também para treinar aqueles a quem nós pregamos o evangelho. Então, um pai espiritual não se limita apenas em pregar o evangelho. Ele também se encarrega para poder andar perto da vida dessa pessoa, treinar essa pessoa, formar Cristo no coração dessa pessoa. Então, este é um pai espiritual. Agora, quero perguntar aos meus irmãos, vocês que já pregaram o evangelho e a pessoa assistiu essa pessoa nascer de novo, você treina essa pessoa? Então, um pai espiritual não se limita apenas em pregar o evangelho. No meu país, temos muitos pregadores. No Chapas, existem pessoas que estão pregando o evangelho. Isso é muito bom. A pergunta que surge é: quem depois dá acompanhamento a essas pessoas? Porque um pai espiritual não se limita apenas em gerar filho por o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
também treina até que Cristo se torne uma realidade. Essa pessoa vai passar a obedecer a Cristo, mesmo a nossa ausência. Essa pessoa não só vai obedecer quando está junto conosco, pelo contrário, ele vai obedecer a Deus mesmo na nossa ausência. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: um pai espiritual deve ter capacidade de dizer ao seu filho: siga o meu exemplo. Um pai espiritual deve ter a capacidade de dizer ao seu filho: siga o meu exemplo. Gerar filho por meio do evangelho não é tão difícil. Treinar o seu filho é um pouquinho difícil. Mas um pecador dizer para o outro pecador: siga o meu exemplo, é complicado. Vamos ler aí o livro de 1 Coríntios 4, versículo 16. Talvez outra pessoa pode olhar o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, vou lendo aqui. Diz o seguinte: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Irmãos, as crianças, eles não sabem discernir ainda o que é bom e o que é errado. Eles aprendem observando pessoas grandes. Eles olham para as pessoas grandes e julgam que tudo que é feito por uma pessoa grande é aquilo que deve ser feito. Então, eles passam a copiar tudo que os adultos fazem. Isso não é diferente na vida espiritual. Os bebês espirituais, eles vivem observar as pessoas que eles julgam que são maduros. A nossa vida, ele pode trazer a pessoa aos pés de Jesus Cristo, assim como pode fazer com que a pessoa seja bem afastada do Senhor Jesus Cristo. Me lembro o apóstolo Paulo, ao falar na igreja de Roma, onde estava composto entre gentios e judeus, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: olha, o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por quê? Porque os gentios, eles pregavam uma coisa e viviam outra. Então o apóstolo Paulo diz que o nome de Deus está sendo blasfemado entre os judeus, entre os gentios, por causa de vocês. E também acredito eu que o apóstolo Paulo aqui nos escreve dizendo: olha, siga o meu exemplo, porque ele era perfeito. Quando nós lemos as suas cartas, encontramos ele a dizer que quando queria fazer o que é bom, o mal estava junto de si. Até acaba se dizendo que homem miserável eu sou. Então, o apóstolo Paulo não era uma pessoa perfeita, que andava aí a dizer às pessoas: siga o meu exemplo, não. Pelo contrário, era a pessoa que esmurrava o seu corpo, reduzia nada, para que ao pregar os outros, a ele mesmo não venha a ser desqualificado. Este é o apóstolo Paulo. No entanto, o apóstolo Paulo, ao dizer siga o meu exemplo, muitas das vezes, conforme eu falei, as crianças não sabem o que é certo. Paulo é como se estivesse a dizer: olha, o que eu estou te ensinar, você não sabe cumprir, é só olhar para mim. A vida cristã se vive dessa forma. É só copiar aquilo que é o meu exemplo. Então, é necessário que um pai espiritual tenha essa capacidade de dizer a quem ele está a pregar: olha, vocês não sabem como se vive a vida de Cristo? Olha lá para mim. A vida de Cristo se vive dessa maneira. Siga o meu exemplo, assim como Cristo é meu exemplo. Então, é necessário que um pai espiritual ele tenha essa capacidade de dizer aos seus filhos seguir o seu exemplo. Se não, fora disso, seremos como judeus. Pregarmos uma coisa, vivermos a outra, faz com que o nome de Deus seja blasfemado entre as pessoas. Então, devemos ser pais espirituais. Um pai espiritual é aquele que, em primeiro lugar, ele
ele gera filho por meio do Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, é aquele que treina o seu filho até que Cristo se torne uma realidade. E em terceiro lugar, um pai espiritual tem uma capacidade de dizer ao seu filho: siga o meu exemplo. O meu desejo é que o meu caro irmão seja um pai espiritual. Esse trabalho não é só do pastor ou de um certo irmão especial, não. É trabalho de todos. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Somos chamados a treinar a quem pregamos o Evangelho. Somos chamados a ser exemplos daqueles a quem nós pregamos o Evangelho. Então, a minha exortação para vocês é que sejam pais espirituais. Que Deus possa vos abençoar. Amém. Por favor, pastor Odenilson, essa era a mensagem que eu queria trazer. Irmão Canudilho Jaime, né? um jovem, na época ele tinha 19 anos ou 20, quando ele aceitou Cristo, e esteve lá conosco, foi treinado e vimos aí ele trazendo a mensagem que ele está conduzindo na Igreja Batista Fundamental, lá em Moçambique, na cidade de Maputo. Então, os irmãos podem um dia ir visitar esse lugar, tá bom? Então, não sei se ele está ouvindo ainda, mas Canudilho, Deus abençoe você grandemente, e sua família, e todos os irmãos. Mande um grande abraço da Igreja Batista Betânia, em Estela Maris, em Salvador. Então, que Deus abençoe vocês grandemente e continue firmes nessa obra do Senhor aí em Moçambique. E quando tiver a oportunidade, também tem irmãos aqui que podem levar a mensagem para vocês aí. E continuamos juntos, orando, e se Deus quiser, em breve visitaremos vocês lá em Moçambique. Tá bom? Então, Deus abençoe Canudilho. E dando continuidade aqui, nós vamos ter, então, a escola dominical. Não é isso? Não é isso, irmão? A escola dominical. E um grande abraço, Canudilho. Depois nós nos comunicamos diante dos dias aí que se sucederão. Tá? Um abraço, Deus abençoe. Passa a palavra, então, para o irmão. Obrigado, Canudilho. Um abraço. Bom, irmãos, antes de passar para a escola bíblica, eu tenho aqui 2 editais de convocação de assembleia. Eu gostaria de ler nesse momento. Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária. O presidente da Igreja Batista Betânia em Estela Maris, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25/5/2025, domingo, às 10 horas, em sua sede própria, para tratar da pauta abaixo, ou das pautas abaixo. Leitura e aprovação da ata da Assembleia do dia 19 de janeiro de 2025. Item 2. Apresentação dos relatórios financeiros dos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Movimentação de membros. E pauta número 4, esclarecimento sobre o Ministério Pastoral. Essa carta está assinada pelo então presidente da igreja, o irmão Juarez. Certo. Ah, não, tem outra aqui. Tá, corrigindo aqui, irmãos, os relatórios é de março e abril. Houve só um erro aqui na atualização do documento, não é isso, irmão? Mas, e de bens e benfeitorias. Então, só essa correção, os relatórios não é de janeiro e fevereiro, né? Mas é de março e abril. Alguma dúvida? Não? Seguimos, então. Temos outro edital de convocação aqui também, agora para a Assembleia Geral
extraordinária. O presidente da Igreja Batista Betânia em Estela Maris, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25/5, domingo, às 10h30, em sua sede própria, para tratar da pauta abaixo. Apresentação do candidato a pastor titular da Igreja Batista Betânia Estela Maris, o pastor Jorge Velk Ribeiro de Castro. E a segunda pauta é para votação do cidadão envolvido nas circunstâncias em causa, no caso, o pastor Velk. Essa carta está assinada por Juarez Antônio, presidente da igreja, e pela secretária Sandra Paula Caldas. Bom, alguém, por gentileza, poderia chamar o irmão Juarez, ele quer dar um aviso. Irmãos, a nossa irmã Miraciene pediu para avisar que a classe dos novos decididos, né, dos novos membros, ficará aqui, né, essa semana ficará aqui, juntamente com a classe que se reúne aqui, cujo Joel e Alexandre são os professores, tá bom? As demais classes das crianças e dos jovens seguem o fluxo normal das atividades. Chamar? Ele está aqui no fundo. Os irmãos ficaram com alguma dúvida sobre os editais de convocação? Não, né? Tudo claro? Meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre, amém? Bom, é com alegria e satisfação que todos nós, eu tenho a impressão